pessoal, vou tentar fazer uma passagem de bastão do Luiz, né? Passagem de bastão agora literal, né? Então, como o Luiz falou, a gente tem, de alguma forma, trabalhado esse tema já há algum tempo e sempre com essa perspectiva de tentar trazer para alguma coisa mais intuitiva também, para não ficar naquela discussão mais conceitual, teórica da economia comportamental, mas como é que isso impacta na nossa vida, seja como servidor público, seja como usuário de serviço público, seja como formador de opinião, seja com pessoas que estão tendo sua opinião formada a partir da interação com a mídia, com redes sociais, etc. E eu queria começar fazendo uma rápida passagem com vocês pela coisa mais básica da psicologia, que é a percepção. E como é que a gente, de uma forma, é influenciado na hora que a gente percebe as coisas. Quando vocês olham esse conjunto de imagens aqui, o que vocês veem? São dois grupos de círculos, né? E o que eles têm em comum é que tem uma bola laranja no centro. O que vocês percebem em relação a essa bola? Como é que vocês comparariam essas duas bolas? Percepção que a da esquerda é menor. Você percebe que a da esquerda é bem menor que a da direita. Alguém percebe diferente? Percebe diferente. Percebe diferente ou você sabe que é diferente? Já sabe que é diferente. Você já sabe que é diferente. Ou você percebe que... Eu foquei numa laranja e vi que são os mesmos tamanhos. Você conseguiu focar e viu, quando você focou, então você conseguiu tirar o contexto e focar naquilo que está no centro. Agora, se eu colocar uma referência aqui qualquer, facilita e vocês veem que elas são de fato do mesmo tamanho. Mas uma coisa é a gente saber que, outra coisa é a gente perceber que, né? E aí, quando a gente passa para essa imagem aqui que ficou famosa, todo mundo aqui já viu esse vestido? Quem que não viu esse vestido? Já. Todos já viram? Todos já viram? Claro. E o que vocês veem aqui? Qual é a cor desse vestido? Azul. Quem que vê azul e preto? Quem que vê branco e dourado? Quem viu branco e dourado? Você conseguiria explicar para alguém que viu azul e preto aqui? Não dá para explicar, né? Porque a gente percebe uma coisa. E aqui tem uma hipótese inconsciente, né? O nosso cérebro, quando olha para cá... É engraçado. Pois é. E aí tem também as distorções da projeção, da luz que a gente está vendo, né? Mas basicamente tem uma hipótese inconsciente do nosso cérebro de qual luz que está batendo sobre esse vestido e a gente, de certa forma, filtra o que a gente está vendo. Quando a gente olha os dois juntos, é o que eu coloquei já filtrando, né? Isso aqui é a imagem que eu mostrei para vocês, isso aqui é filtrando para que as pessoas vejam o branco e o dourado e aqui para ver o preto e o azul. Embora não fique tão bom assim com o projetor, mas eu acho que aí dá para vocês terem uma ideia do que os outros estão vendo, né? Como é que é diferente do que a gente está vendo. Mas será que a gente olhando para a mesma coisa, olha só, gente, a gente olhou para a mesma coisa e viu coisas absolutamente diferentes, né? Isso no nível da percepção. Agora vamos pensar um passo além. Eu vou propor para vocês um rápido problema e eu queria que vocês respondessem o mais rápido que vocês puderem, tá? Aqui a velocidade é importante. Uma raquete e uma bola custam juntas R$1,10. A raquete custa R$1 a mais do que a bola. Opa! Quanto custa a bola? 10 centavos. Mas daqui a pouco a gente volta a isso, tá? Vamos pensar agora uma outra coisa. Pensar em termos de percepção, o perfil que nós temos de uma pessoa e como é que isso vai, de uma maneira, Não vou falar mais nada para não influenciar o que o senhor responder. Vamos pensar que a Linda é uma pessoa de 31 anos, solteira, franca e muito inteligente. Ela é formada em filosofia. Quando era estudante, preocupava-se profundamente com questões de justiça social e também participava de manifestações antinucleares. Vocês acham que o que é mais provável, o que é mais plausível, né? Qual é mais provável? Que a Linda seja caixa de banco, que ela seja uma caixa de banco ou uma astronauta, e caixa de banco e ativa no movimento feminista. Tá? Cada um já fez a sua opção, vamos continuar aqui. Outro ponto. Aqui não sei se no IDP tem isso, mas em várias repartições, vários lugares, cada vez mais agora que a gente não pode mais comprar cafezinho, né, com orçamento, que a gente não tem dinheiro para isso, a gente tem aquelas caixinhas de honestidade. Tem uma máquina de café que as pessoas vão lá, pagam R$2 e pegam uma cápsula, cotizam, né? Alguém faz a compra coletiva e ali vai colocando a contribuição. E aí fizeram isso na Inglaterra, não era bem com café, mas era com leite, vai colocar no chá, mas enfim, o argumento é o mesmo. Eles tiveram a seguinte situação aqui observada empiricamente. Aqui a gente tem no eixo vertical que semana que foi a observação. E aqui no horizontal o quanto que as pessoas pagaram.
E o que a gente percebe aqui? Que de uma semana para outra, né, semanas ímpares, a gente tem uma contribuição maior. Semanas pares, a gente tem uma contribuição menor, e isso de uma maneira bem consistente ao longo do tempo. A gente poderia dizer o que com isso? As pessoas são mais honestas nas semanas ímpares? O que está acontecendo, né? O que será que influenciou? Alguma hipótese em relação a isso? Poderia ser o pagamento, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: simplesmente os experimentadores colocavam em cima da caixinha lá onde as pessoas tinham que contribuir uma figura de olhos nas semanas ímpares e flores nas semanas pares. E aí, quando era um olho assim mais apavorante, assim, né, a contribuição era maior, né? Enfim, olha só. De qualquer maneira, né, seria um fator absolutamente insignificante. Né? Por que uma imagem colocada aqui, por exemplo, e eu podendo colaborar aqui para o café, isso vai fazer alguma diferença, né? Isso que são os fatores supostamente relevantes que, de alguma maneira, afetam o nosso comportamento. Isso aqui é um efeito que na psicologia se chama de priming. São fatores ambientais que, de alguma maneira, influenciam o seu comportamento, na maior parte das vezes em que você mesmo toma consciência disso, mas eles têm uma influência. Então, voltando um pouco naquela discussão que o Luiz começou, a economia comportamental ela vai partir desse questionamento do modelo do agente racional. E esse questionamento a partir de evidências empíricas. E daqui a pouquinho a gente vai entrar na questão da ciência aqui, um passo à frente. Mas, basicamente, deixando de lado o modelo dedutivo, que você já sabe de antemão como as pessoas se comportam, para observar em situações reais, sejam elas situações de campo mesmo, né, reais, ou mesmo situações experimentais de laboratório, o que acontece em determinadas situações onde o centro é o processo decisório. O ponto central aqui da discussão vai ser como as pessoas tomam decisões. E o Luiz já falou dessas duas figuras que são centrais. O Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, talvez alguns de vocês já tenham visto esse livro. Quem tiver interesse, eu recomendo fortemente a leitura dele. E o Tversky, que publicaram juntos aí durante 30 anos. E o Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. E aí, uma das ideias que o Kahneman discute no livro dele é a seguinte: os cientistas sociais, sejam economistas, sociólogos, lá pelos anos 70, geralmente eles achavam duas coisas em relação à natureza humana, com um certo grau de consenso. A primeira é que as pessoas geralmente são racionais e o seu raciocínio normalmente é correto. A segunda é que as emoções, como medo, amor e ódio, explicam a maioria das vezes em que nós nos desviamos desse modelo ideal de racionalidade. E o que o trabalho dele vai mostrar é que justamente esses dois pressupostos estão equivocados quando a gente vai observar como as pessoas decidem. E que os erros derivam do design dos mecanismos cognitivos, mais do que uma influência, uma interferência da emoção sobre o pensamento. Essa discussão tem, de alguma forma, tomado corpo do ponto de vista internacional, eu vou falar um pouquinho disso na frente, mas uma discussão que surge é a seguinte: será que a gente deveria falar de economia comportamental, insights comportamentais ou ciências comportamentais aplicadas? Porque a economia comportamental parece que é só um subcampo da economia. E, na verdade, o que a gente vê é que esse campo ele é um campo interdisciplinar. É um campo que vai abordar desde a psicologia, a sociologia, a própria neurociência, e vai ter implicações para diversas áreas, tipo administração, direito, inclusive. E saindo dessa lógica de modelos prescritivos para pensar modelos descritivos de tomada de decisão. Então, a gente, de uma certa forma, prefere, o Luiz e eu, quando a gente dá os nossos cursos, trazer essa ideia mais de insights comportamentais, porque ela é mais abrangente que a economia comportamental. A gente trata aqui não só de decisões econômicas, como seria o caso da economia comportamental, mas decisões que afetam o dia a dia nos vários domínios, seja o domínio da saúde, seja o domínio da previdência, seja o domínio do trabalho, enfim. E aí, a gente tem aquele modelo clássico dos livros de economia, falando do agente racional. Esse agente, além de ser racional, ele, como o Luiz falou, já informado, ele tem o conjunto de informações no ambiente suficiente e necessário para que ele tome a melhor decisão, com capacidade de processar essa informação de uma maneira completa, ele é coerente nas suas escolhas, ele procura maximizar o autointeresse,
nas suas decisões e ele toma suas decisões no seu fórum individual. Então, por um lado, ele não seria nem tão influenciado pelo contexto social e também ele não teria problemas, que são aqueles problemas que dão o meio de vida dos psicanalistas, por exemplo, os conflitos internos que todos nós temos. Eu posso falar isso que sou psicólogo de formação, então eu não me sinto... Né? Eu acho que é muito... Para quem é psicólogo, não sei se tem algum psicólogo na sala, essas coisas parecem óbvias demais, né? Mas do ponto de vista da economia e da influência da economia sobre o processo de formulação e implementação de política pública, de uma certa forma isso ficou deixado de lado, até porque isso gera uma certa complexidade também na hora da gente analisar. A gente poderia dizer que cada um desses elementos aqui é questionável, né? A gente não pode tomá-los como dados. E aí, duas figuras também que vão aparecer, para quem quiser depois aprofundar um pouco nesse tema. O Luiz já mencionou os dois aqui, né? O Richard Thaler, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2017 de Economia, e o Cass Sunstein, que é uma pessoa que vem da área do direito. Ele é professor de Harvard hoje em direito, e ele foi colega do Obama na Universidade de Chicago. E quando Obama ganhou as eleições do primeiro mandato dele, ele convidou o Sunstein para ser o czar da regulação americano. É uma área do governo lá ligada diretamente à presidência, que se chama Office of Information and Regulatory Affairs. Então, todo o processo regulatório passa por esse órgão que o Sunstein coordenou e dirigiu por mais de 4 anos. E aí, algumas dessas ideias que eles vão trazer, desde o trabalho lá fundamental deles, que é o Nudge, ele vai incorporar no processo regulatório americano. E aí tem uma frase que é muito interessante desse livro, Nudge, que é a seguinte: se você ler os manuais de economia, aprenderá que o homem econômico pode pensar como Albert Einstein, armazenar tanta memória quanto o Big Blue da IBM e exercitar a força de vontade de Mahatma Gandhi. Isso mesmo. Mas as pessoas que conhecemos não são assim. As pessoas que conhecemos fazem coisas inconsistentes. De uma certa forma, elas até querem alguma coisa, mas na hora acabam pegando o caminho mais fácil, né? E aí, como eu estava falando para vocês, o centro aqui da discussão da economia comportamental passa pelo processo decisório. E como é que nós encaramos alguns pontos de decisão fundamentais. E esses desvios em relação à racionalidade. Então, quando a gente se coloca numa posição, né, de uma encruzilhada, né, um ponto de decisão, para onde é que eu vou? Para cá ou para lá? Quais são as consequências de um caminho ou de outro? Geralmente, a gente tem uma visão do que seria o bom para a gente, um valor positivo, né, e o que seria uma escolha ruim para a gente. Né? Então, a gente está falando aqui da gente ter uma percepção mais valorativa, né, do que é mais alinhado com o nosso interesse e daquilo que seria menos alinhado com o nosso interesse. Então, no caso da maçã, né, do ponto de vista abstrato, né, sem pensar naquela maçã ali, né, quando eu tento fazer o meu filho comer de uma forma mais saudável, né, e ele só come carne, arroz, feijão e cenoura, né, então alface, chuchu, qualquer coisa mais assim, diferente ele não come. E eu procuro dizer para ele assim: olha que delícia essa alface. Mas não dá, né, gente? Alface não é uma coisa assim, não é que nem uma picanha ali saindo da churrasqueira, né? Mas enfim, ninguém vai ficar também sonhando com a maçã, né? Mas se você pensar do ponto de vista da sua saúde, né, de uma forma mais racional, você preferiria uma maçã, por exemplo, do que uma torta de chocolate com aquela calda assim por cima maravilhosa, né? Não sei. Não? Semana que vem. Pois é. Quando você pensa no agora, a maçã é aquele negócio assim que não está te atraindo tanto, né? E a torta de chocolate está ali, né, com todo o seu poder de tentação. Agora, quando a gente olha no futuro, realmente a gente vai ficar mais feliz tendo optado pela maçã do que optado pela torta de chocolate. Então, esses pontos de decisão têm muito a ver com isso. E quando é que entra um problema? O que é um problema comportamental? Como é que um problema comportamental se diferencia de um problema que pode ser melhor resolvido com regulação pesada ou com um incentivo ou uma multa? O problema comportamental, existe um certo desalinhamento entre o que a pessoa consideraria o melhor e aquilo que ela de fato realiza.
É como se a gente tivesse também uma outra escolha, né? Eu quero ter um comportamento mais voltado para a sustentabilidade ambiental, mas eu vou pegar aquele dinheiro que eu guardei durante tantos anos, vou comprar um carrinho desse tamanho aqui, que vai ser um carro elétrico, ou eu vou acabar comprando um carro que é muito mais muito mais vistoso, me parece passar uma sensação de poder, etc, etc. Né? Mas muitas vezes a gente se arrepende das escolhas que a gente faz. E a gente faz coisas inconsistentes como essa aqui. Vocês imaginem, né, um casal levando uma filha na moto, os dois de capacete e ela no meio sem capacete. Será que isso foi uma escolha pensada, ponderada? Será que eles têm mais valor ao que está aqui dentro da cabeça deles do que ao que está aqui na cabeça da filha? Tem uma inconsistência aí também. É um problema comportamental, né? Ou quando você pensa, né, em sedentarismo, comer coisas que não fazem o menor benefício para a saúde, muito pelo contrário, enfim. Nesses casos, né, quando a gente pensa na relação entre intenção e comportamento, né, se nós fôssemos agentes completamente racionais, nós teríamos um perfeito alinhamento, né? Se eu tenho uma intenção, se eu quero viver bem até os meus 90 anos, se eu quero ter recursos para viver uma aposentadoria confortável, se eu quero me sentir bem em saber que estou fazendo a minha parte para que o planeta não esgote seus recursos naturais e não entremos aí num ponto de não retorno do ponto de vista da mudança climática, eu teria um comportamento coerente com a minha intenção. Só que o que acontece é o famoso Intention Action Gap, né? O gap que existe entre a intenção e aquilo que a gente de fato faz, né? E aí, por que tem esse gap gigantesco entre o que a gente espera e gostaria de fazer e aquilo que a gente de fato realiza no nosso comportamento? Então, alguns elementos aí que nos desviam do modelo da gente racional, seja como cidadãos comuns, seja como servidores públicos. E esse é um ponto importante que o Luiz também falou de passagem, mas acho que vale a pena ressaltar. Quando a gente fala aqui em insight comportamental para a política pública, não é só no desenho dos programas e pensando que os nossos beneficiários, as pessoas que interagem com os nossos serviços, têm uma racionalidade limitada. Nós, como servidores públicos, também temos. Nós temos os nossos próprios vieses e temos que levar isso em consideração para reduzir o viés que nós impomos ao desenhar um determinado programa. Então, o primeiro ponto é esse, né? Nós somos seres dotados de racionalidade limitada. Se para cada situação real da vida nós fôssemos levar em conta o cálculo mais preciso para realizar para o nosso comportamento aqui, né? Eu vou calcular aqui o ângulo de entrada, a massa do leão, a velocidade, a aceleração, etc, etc. Não é melhor correr primeiro, né? Acho que não tem que ficar pensando demais numa situação dessa. Mas, geralmente, isso que acontece. A nossa mente, né, esse modelo mental, essa realidade virtual que a gente cria internamente, que faz com que nós interajamos com o mundo, ela foi forjada, né, foi construída ao longo de dezenas ou centenas de milhares de anos. Para não falar milhões de anos, se a gente quiser. Né? Mas pensando em termos de Homo sapiens, a gente tem uns 200 mil anos, mais ou menos, né? Em que a gente vai interagindo com o meio. Agora, esse meio, ele muda, e muda cada vez de uma forma mais rápida. Então, algumas coisas que poderiam ser adaptativas há 500 anos atrás, né? Algumas coisas que poderiam ser adaptativas há 10 anos atrás, no ritmo que a gente está hoje, lembrando que há 10 anos atrás não existia smartphone, né? Então, as coisas estão mudando a uma velocidade um pouco assustadora, né? Mas, enfim, essa adaptação que a gente levou muito tempo para construir, talvez tenha um certo descasamento nos dias de hoje, né? Talvez para ser bem, né, cuidadoso. Um segundo ponto, que o Luiz também tratou com bastante detalhe, é a nossa atenção limitada. Por mais que nós pensemos que somos capazes de fazer multitarefa, quando a gente precisa realmente dedicar atenção a uma coisa, prestar atenção a uma coisa, a gente deixa de prestar atenção em outra. E se eu presto atenção em você e vou prestar atenção em você, no momento que eu faço esse movimento, existe um blink, né, uma piscada atencional, né, que durante o tempo eu não vejo nada. Isso é uma coisa inerente à nossa percepção. Então, imaginar que você pode estar no WhatsApp e dirigir, isso é possível se você não tiver nenhuma demanda de atenção enquanto está dirigindo. Agora, alguma coisa saiu do esperado, o carro te fechou, você não vai ter tempo de voltar para ali. Então, por isso que é tão perigoso mesmo, tão drástico, né? A gente tem que pegar pesado com essa questão de fazer duas coisas que exigem atenção ao mesmo tempo.